algo ou alguém. E eu gostaria que você agora gravasse aí algumas palavras, tá? Então, fé de maneira comum, que nós estamos vendo aqui, é uma confiança, não é? E essa não é uma ideia cristã, mas é confiança. Você deposita em alguém, você acredita naquilo ali. Esse é um conceito de fé natural. Você sabe que a Bíblia foi escrita, na verdade, em 3 idiomas: no grego, no hebraico e no aramaico. E o latim faz parte da difusão da Bíblia, considerando, na verdade, que o nosso idioma praticamente vem derivado daí. Então, vamos primeiro olhar aqui o significado da palavra fé lá no hebraico. O Velho Testamento foi escrito no hebraico e aramaico. Aramaico já é uma língua morta. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, vamos começar lá pelo Velho Testamento, dando uma olhada, concepção, qual é o conceito de fé no Velho Testamento. Diz assim, o hebraico tem uma palavra, a palavra no hebraico é emuná, emuná, tá? Eu tenho como projetar isso aqui para você agora, emuná, não é? O Diego vai tentar projetar aqui, e que quer dizer o quê? A palavra emuná quer dizer fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer, segurança. No grego, isso aí é no hebraico, a palavra emuná, emuná mesmo, né? E-M-U-N-A com acentinho aí. No grego, a palavra é pistis. A palavra fé é pistis, P-I-S-I-T, pistis, e quer dizer acreditar. No latim, fides, F-I-D-E-S, e aponta para uma postura e uma posição de fidelidade. Então, de maneira bem geral, a gente está vendo os conceitos e a ideia do que é fé presente na Bíblia. Muito bem, agora vamos falar sobre a fé cristã. Não é? Nós falamos primeiro sobre a enciclopédia livre, agora vamos partir para a ideia da fé cristã, aquilo que está mais afeto, está mais ligado com a gente. Na Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aprendemos as definições de fé. E ali diz o seguinte, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem, e das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? Ciência versus a fé. A ciência opera através de verdades gerais ou a operação de leis identificadas e testadas através do método científico. Ou seja, a ciência funciona o seguinte: você precisa ver para crer. Então, a ciência, quando se trata de fé, de crença, de acreditar, a ciência consiste, e isso é uma conversa do próprio Darwin, foi Darwin que falou isso sobre a ciência. Ciência consiste em agrupar fatos para que leis gerais ou conclusões possam ser tiradas deles, tá? Então aí o Diego acabou de colocar aí as palavras em grego, tá bom? E no hebraico e no grego. Olha aí, legal, Diego, show de bola. Tá bem? A fé, isso é uma ideia científica. Qual que é a concepção, então, da ciência com relação à fé? Você tem que ver para crer. Não é?
Tem que ver para crer. Já a fé, geralmente a fé cristã, geralmente é associada a uma experiência pessoal que pode ser compartilhada com outros através de relatos e não de provas. Em outras palavras, você tem que crer para ver. Então, em termos bem simples assim, a ciência vai dizer assim: me dê fatos. Eu quero ver. Tem que ter algo concreto para eu crer. A fé já é diferente. A fé diz: creia. Creia e você vai ver. Então, realmente, o conceito de crença e de fé entre ciência e a experiência cristã, a vida com Cristo. Isso é muito interessante. Portanto, a fé para nós é o alimento que nutre e fortalece o nosso espírito, já que o corpo e a mente estão muito dependentes do que pode ser visto e sentido. A fé é a realidade no espírito. Então, a fé tem a ver com os nossos sentimentos. De verdade, a fé passa pelos nossos sentidos. Essa é a verdade. Ela não é vista, mas a fé é percebida. E a fé é que vai se tornar real no nosso espírito. Então, ela não é uma realidade, talvez, visível, uma realidade concreta. Mas através da percepção, através da crença, ela chega ao nosso espírito, ela não precisa de comprovação científica, sem ver, sem tocar, sem um fato concreto, o seu espírito, ele diz que aquilo, aquela situação, aquela verdade, aquela promessa, aquele testemunho é uma verdade para ele. Então, a fé precisa realmente entrar e tocar o nosso espírito e ela é percebida através dos nossos sentimentos. A fé, tem a fé que Deus nos dá, que nós vamos falar disso mais tarde, que é como uma sementinha, mas o acrescentar da fé é a capacidade de tornar verdades e promessas de Deus realidades no seu espírito. A gente não precisa ver. Foi o que nós lemos no capítulo 11 aí de Hebreus, capítulo 1, que fé é o firme fundamento das coisas que você espera, né? E a convicção daquilo que você ainda não viu, tá? Então, vamos lá. É a fé quem aproxima o homem de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. A fé traz comunhão e paz com o Senhor Jesus. É a aceitação da doutrina revelada de Deus. Olha só, meus irmãos. Então, se não tiver fé, acabou, não é? Só esses itens aqui, a fé nos aproxima de Deus, a fé traz comunhão e paz com o Senhor Jesus. Imagina, se não tiver fé, é impossível, não é? A fé é que vai fazer com que você leia a Bíblia e acredite, e que aquilo seja verdade no seu espírito. É a fé. É a confiança da obra salvadora de Cristo. Por exemplo, nós, especialmente nós os batistas, nós falamos o seguinte: não, salvo uma vez, salvo para sempre. Esse é um princípio, não é verdade, fundamental da nossa doutrina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque nós não acreditamos que uma pessoa pode perder a salvação. Não tem a ver com ela, porque ela foi salva de graça. Jesus Cristo disse: aqueles que vêm a mim, não é assim que ele diz? Minhas ovelhas me ouvem, elas me obedecem, porque elas seguem Jesus pela fé. Olha que interessante. Elas me seguem. Minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Meu Pai as me deu. Da minha mão ninguém arrebata. Então, a Bíblia está recheada de versículos. Eu estou citando esse porque esse é o que eu gosto mais. Eu creio nisso. Então, se você falar para mim assim: pastor, o senhor tem certeza absoluta da sua salvação?
Queridão, eu tenho fé, meu amigo. Eu vou falar absoluta. Se você perguntar assim, o senhor merece, eu vou falar não. Mas não é por mim, é de graça, é pela graça. Então, fé é que dá essa convicção da salvação. Olha, e eu vou te falar, viu, queridão, querida, a gente viver, imagina eu viver sem a convicção de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Olha do que eu estou falando. Olha só, isso é fé. Eu tenho certeza absoluta que o meu nome foi escrito no livro da vida e de lá ninguém apaga. Pô, de onde você tirou essa ideia, pastor Melquisedeque? Ó, eu ouvi, li, percebi na palavra de Deus a doutrina do Senhor. Isso é doutrina, é um princípio. Então, como é que eu posso seguir Jesus se eu não tenho essa fé? Então, a fé é fundamental para nos manter na alegria e na segurança da própria salvação. O objeto da fé salvadora é toda a revelação da palavra de Deus. Claro, a palavra de Deus ela está aí, o propósito da palavra de Deus. Não é? O propósito da palavra de Deus não é fazer coisas. O propósito da palavra de Deus, na verdade, não é te dar segurança, deixar feliz antes de, tudo isso é possível e a gente encontra, antes de dar a você a oportunidade do encontro salvador com Jesus. A fé aceita e acredita nisto como verdade mais certa. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. De onde você tirou essa ideia? Eu creio. Mas como assim você crê? Não, algo aqui dentro de mim me diz. Mas me prova, não tem como provar. Mas como que eu creio? Isso é fé. Isso é fé. Bom, vamos dar uma olhada lá no Velho Testamento, porque quando essa fé que eu acabei de falar para você aqui, normalmente é a fé que a gente entende. Tá? Eu até imagino que eu não esteja dizendo algo assim tão novo para você. Mas essa é a fé que a gente compreende, essa é a fé da nossa vida, é a fé da nossa relação com Deus. Mas a fé, acredite você, ela é mais abrangente ainda. E agora vamos dar uma olhadinha no Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, toda vez que você vai ler ali no hebraico e você encontrar a palavra emuná, como é que é? Opa! Emuná. Desculpa. Toda vez que você encontrar a palavra emuná, essa palavra está se referindo a quê? Olha só. Fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer, segurança, na verdade, e palavras semelhantes a essa aí. Então, o conceito do Velho Testamento não é só esse de que eu tenho fé de que não é alguma coisa vai acontecer lá na frente. Tem a ver com o nosso comportamento. As nossas ações demonstram se nós temos fé ou não em Deus. E vamos lá, então, ver a palavra fé no Velho Testamento. Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 17, versículo 12. Aqui, Israel está guerreando contra os amalequitas. Moisés ora por vitória com as mãos estendidas. Você conhece muito bem esse texto aqui. Quando Moisés cansava as suas mãos e baixava, então Arão e Hur iam e seguravam, levantavam. Aliás, Moisés não estava aguentando mais. Arão e Hur foram lá, levantaram as suas mãos. E as mãos de Moisés ficaram firmes. Essa expressão é emuná. As mãos de Moisés ficaram firmes. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, o que diz o texto. Por isso, tornaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Sustentaram as suas mãos. Essa palavra, ela está diretamente relacionada com fé. Olha só. Então, aí tá, eu até ousaria dizer que
esse gesto é um ato de fé, tanto de Arão e Hur, como de o próprio Moisés erguendo as mãos, como Josué. Lá embaixo também, porque quando ele baixava as mãos, não é verdade? O povo de Deus ia perdendo. Então, onde estava a fé? Estava ali manifestada na força, no poder, no direito que Deus tinha concedido a Moisés de abençoar o seu povo enquanto vivia. É fé. Fé. Ok? 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23. Diz o seguinte, que Davi foi fiel a Saul, mesmo correndo o risco de morte. Olha só o que diz aqui. O Senhor, porém, pague cada um a sua justiça e a sua lealdade. Essa expressão, o Senhor pague cada um a sua justiça e a sua lealdade, está contemplada com a palavra emuná. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Qual que era a fé de Davi aqui? O Senhor vai dar a cada um aquilo que ele merece. Em termos bem simples, eu creio no Senhor. Eu não vou fazer mal para Saul. Não serei eu que vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. O Senhor vai resolver essa fé. Tá vendo? Tá aqui a palavra emuná. Então, olha só como ela se manifesta aí também. Em gestos, na verdade, crendo que você, com um determinado gesto, você vai mudar aquela situação, que foi o caso de Moisés, e aqui no caso de Davi, não é? Uma escolha comportamental, exercício de fé. Reis, capítulo 22, versículo 7. O rei Josias decretou que os carpinteiros fizessem uma grande reforma no templo. E o texto diz que eles nem precisavam prestar conta, porque foram fiéis. Esse negócio de prestar conta, viu, meu irmão? Pensa que isso é coisa só de batista? Assembleia, relatório? Não, coisa nenhuma. Agora, especificamente nesse caso, aqui, olha só o que diz 2 Reis, capítulo 22, 7. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. A palavra fidelidade aí é a palavra emuná. Então, tanto o próprio rei creu no comportamento deles, como eles também foram fiéis. A fidelidade aqui tem uma conexão estreita com a palavra emuná. Aliás, é representada aqui no Velho Testamento pela palavra emuná. Então, aí você vai vendo, não é? Responsabilidades na administração daquilo que Deus nos dá é um ato de fé, porque é disso que nós estamos discutindo aqui, não é? Gestos que nós tomamos, atitudes que nós tomamos, não é? Às vezes, eles são posições que nós assumimos. Ora, nós escolhemos qual decisão nós vamos tomar diante de determinada situação. E aqui é uma questão de confiança mútua. Não, eu sei que vocês são fiéis. É um ato de fé também. Então, a Bíblia se manifesta nas nossas relações quando eu olho para você e você olha para mim, né? Nós irmãos em Jesus Cristo. E eu olho e digo, não, eu creio em você. O seu coração é bom. Eu entendo as razões pelas quais você está agindo assim. Ou eu não entendo, mas eu confio. É a fé, gente, se manifestando. Assim era no Velho Testamento. Vamos lá, vamos correndo aqui. Jeremias capítulo 5, versículo 1 a 3. O que está acontecendo aqui? A situação aqui é a seguinte: Jeremias foi conhecido como profeta chorão, não é? O que aconteceu no tempo de Jeremias? O povo estava rebelde, o povo não queria saber de Deus, ninguém queria nada com nada. E chega uma hora que Jeremias está tão assim desgostoso, está tão que ele vai dizer assim: ó, procura aí, vai no meio da multidão aí, vê se é um homem que pratique a justiça ou verdade. E aí a palavra emuná.
Jeremias está falando assim, se você procurar no povo de Deus, você não vai encontrar emuná, porque o povo estava rebelde. E Jeremias, não é, usando as palavras de Deus, diz que chorava, olhava, subia nos montes, olhava para Jerusalém, falava, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, você não me ouviu. Qual era o problema daquele povo que não ouvia Deus? Falta de fé. Eles não tinham fé. É o que Jeremias deixa muito claro aqui, ó. Dai voltas à rua de Jerusalém e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Olha só. O perdão, imagina, não é aqui o objeto do nosso estudo, mas o perdão tem a ver com fé. Deus está dizendo o seguinte, olha, a vida do povo está um problema. Procura essa gente aí. Vai atrás deles. Se eles praticam a justiça, não é verdade? Se eles buscam a verdade, se eles têm fé, eu vou perdoar. E ainda lhe digam, vive o Senhor de certo, falsamente juro, vive o Senhor. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Olha, meu Deus, meus irmãos, por isso que os discípulos de Jesus Cristo pediram para Jesus, acrescenta a nossa fé. Não é a oração deles, na verdade, acrescenta a nossa fé. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, olha só, já no Velho Testamento, a gente percebe isso aí, não é? Não é só falar. Tem a ver com a verdade estabelecida no seu coração. Feriste-os, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Por que esse povo não quis voltar? Não tinha emuná. Faltava fé. Porque sem fé, a gente não tem, eu diria que sem fé, a gente não tem o temor de Deus. E Deus está falando, não, eles vão falar que me amam, mas isso é da boca para fora. Se vocês encontrarem alguém aí no meio dessa multidão que tem fé, fica tranquilo, eu vou perdoar, mas não vão achar. Imagina a situação do povo de Deus. O que estava faltando? Fé. Fica bem claro aqui. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Aqueles que têm fé são os de discurso reto e confiável. Aqueles que têm fé são os de discurso reto e confiável. Ou seja, quem tem fé vai direto ao ponto. Na verdade, quem tem fé não fica de lero-lero. A Bíblia diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Gente que tem convicção tem fé. Eu acredito que pode ter gente que tenha convicção sem ter fé. Mas quem tem fé, com certeza, vai ter convicção. Sim, sim. Não, não. Então, as pessoas que têm aquela palavra que você pode confiar são pessoas que exercem verdadeiramente a fé em seu coração. Tá bom? É o que o provérbio está dizendo aqui. Aquele que tem fé pode acreditar. Ele abrir a boca, ele fala, acredite no que ele está falando. Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 12, diz o seguinte, trouxeram dízimos e ofertas fielmente, não é? Segunda Crônicas 31, 12, olha lá. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas e tinham
cargo disto Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. Está falando aqui de que o povo de Deus, os resultados que aconteceram, isso aqui, esse contexto aqui também é lindo demais, que é um contexto que o rei Ezequias chegou, gente, o cara chegou, quebrou com tudo. O rei Ezequias chegou, quebrou os postes ídolos, o rei Ezequias chegou e levou o povo a uma consagração, e essa consagração promovida por Ezequias teve 2 resultados. E os resultados ficaram muito evidentes, né, no comportamento do povo. Tá? Olha só. Primeiro, o povo destruiu toda forma de idolatria que competia com a lealdade a Deus. Primeira coisa. Alguma coisa que compete com Deus? Idolatria? Porque você sabe, né? Nós podemos ter muitas idolatrias. Às vezes mesmo nós somos idólatras, né? Eu já vi gente que acredita que Deus realmente não pode curar a sua vida, a sua própria vida. O seu perdão faz da sua dor um ídolo. Não é? E houve também um impressionante espírito de liberalidade. E eles ofertaram com alegria. Aqui a gente vai encontrar a palavra emuná. Trouxeram dízimos e ofertas fielmente. Trouxeram dízimos e ofertas com fé. Emuná. Ou seja, lealdade e um espírito de colaboração. São elementos presentes, são resultados, são comportamentos presentes na vida daquele que tem fé. E olha, de verdade, para você colaborar, para você estender a mão, para você abençoar, você tem que ter fé. Tem que ter fé. Não é porque senão, e a Bíblia diz que a gente precisa compartilhar daquilo que somos e daquilo que temos. E se a gente não tiver fé para acreditar nesse mundão de meu Deus, do jeito que está, eu vou cuidar de mim, vou cuidar das minhas coisas e o resto que se exploda. Então precisa ter fé para participar e ir além das suas próprias necessidades, sendo generoso, sendo participativo, sendo leal, com esse espírito de colaboração, sendo fiel a Deus. Não tem como ser fiel a Deus se você não tiver fé. Praticamente impossível. Muito bem. Aqui na nossa revista continua dizendo, encontramos vários textos exemplificando que ter fé é ser firme, paciente, íntegro, justo e determinado em viver os propósitos do Senhor. Agora, um pouquinho mais rápido, vamos dar uma olhada sobre fé no Novo Testamento, que tem mais a ver com a nossa realidade, que nós estamos, não com a realidade experiencial, porque a nossa vida de fé nos faz viver os valores de emuná, não é verdade? Vamos relembrar aqui. Emuná, fé, desemboca em quê? Vai dar em quê? Fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanência, ou seja, resiliência, segurança, palavra, fé. Esses elementos estão presentes no coração de quem tem fé. E no Novo Testamento? No Novo Testamento é a palavra pistis, não é? P-I-S-T-I-S. Pistis, que quer dizer crer, que quer dizer confiar. Olha lá, vamos se ler. Piste, não é? É um Szinho ali no final. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você está com a sua revista na mão, tá bom? Ignore Romanos capítulo 16, versículo 17, tá? E anote aí na sua revista, capítulo 10, versículo 9, que diz a seguinte, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aí encontra a palavra pistis. Se na tua boca, se em teu coração você crer, se você tiver fé no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou, com a sua boca, que Ele é o Senhor da sua vida,
Por quê, gente? Porque coração tem a ver com a verdade dentro. E quando você fala, tem a ver com a verdade fora, é sendo declarada. A Bíblia fala que a luta pela nossa vida, ela não acontece aqui no mundo dos humanoides. Acontece nos lugares celestiais, contra as hostes da... Satanás ele não é capaz de ler o seu coração. Você sabia? Claro, ele não entende a sua mente. Satanás não entende a sua mente. É claro que ele vai compreender o seu comportamento. Mas quando você faz uma declaração, esta é uma verdade. Quando essa declaração é de fé, é uma ferramenta, é um instrumento, é uma autenticação. Eu vou chamar assim, esse é o meu jeito de ver, uma autenticação com carimbo, uma chancela externa que sinaliza no mundo espiritual que por dentro e por fora você está no exercício da sua fé. Por isso que para ser salvo, você tem que declarar com a sua boca. Crer no seu coração e declarar com a Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, tá? Então aí é a palavra pis, é confiar, é crer. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Não estava misturada, ou seja, não havia disposição em crer nas palavras que ouviram, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Portanto, não estava misturada com a fé. Olha que coisa interessante naqueles que ouviram. Eles ouviram, mas a palavra não estava misturada com fé aqui. Então, quando você está me ouvindo aqui agora, não é? E você está recebendo isso, a palavra está entrando no seu coração misturada com fé. Compreende isso? Ela é uma verdade. Mas cadê a prova, pastor? Nada do que eu falei aqui tem prova. Cadê a prova? A ciência diz assim, não, mostra para mim. Não é o preto no branco aí, pastor, eu quero ver. Não. Agora, olha que coisa linda. Eu falo porque a fé ela está dentro. A palavra vai entrando e ela vai se misturando com a sua fé. E ela vai se tornando uma verdade, uma realidade no seu espírito. Então, fé tem essa capacidade de tornar as informações que você recebe reais para você. Para você. Por isso, nós precisamos de fé. O texto está dizendo aqui que houve um grupo de pessoas que ouviu, a palavra entrou, como diz, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque não foi misturada com fé. Então, nós precisamos ter a fé. Nós vamos aprender aí para frente, tá? Que quando você aceita Jesus Cristo no seu coração, no pacotão da salvação, né? Vem algumas coisinhas no pacotão da salvação. Vem um kit, vou chamar o kit da salvação. Eu vou falar, não é, duas coisas aí, por exemplo. Primeira coisa, no kit da salvação. Jesus Cristo pega o seu nome, escreve lá no livro da Apocalipse, vai dizer que é um nome que você não sabe, é outro nome que ninguém viu. Quem sabe um dia a gente estuda Apocalipse para entender melhor isso aí. Então tá. Pela fé, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Tem que ser fé. Eu não vi, não estava lá. Pela fé, eu declaro que Ele é Senhor da minha vida. A Bíblia diz que se eu fizer, eu ganho a minha salvação. Ele me dá a sua salvação. E aí, ele escreve o seu nome, ou, aliás, o meu nome, no livro da vida, tá bom? E a partir daí, a segunda coisa que nós recebemos é fé. Então, assim, se você declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você aceitou Jesus no seu coração como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você já tem
coração a semente da fé. Ela vem junto com a sua salvação. Ela vem junto com a tua experiência, com aquele momento de entrega que você faz a Jesus. Ela chega. Aí a gente vai exercitar essa fé. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aí para frente, tá? Hebreus, já meio que caminhando aí, vamos terminar antes das 19 horas, que essa é a proposta mesmo. Hebreus, capítulo 11, versículo 7 a versículo 11 vai falar sobre a fé. E entre os heróis da fé, tá bem? Olha só, a fé de Noé, vai falar da fé de Noé, era baseada na advertência divina de que ele, Deus, iria destruir a terra. Noé teve fé. A fé de Abraão estava fundamentada no chamado divino para ele ir para um lugar que iria receber ainda por herança. Exercício da fé. Vou acabar o mundo com água, vai chover, eu tenho fé, eu vou construir a arca. Eu vou dar uma terra prometida para você. Aliás, o texto, quando Abraão é convidado, Deus diz assim para Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da turminha aí, da tua parentela, entendeu? E vai para uma terra que eu te darei. Tá de brincadeira, meu irmão? O cara saiu, é simples assim, mas pela fé ele foi. A fé de Sara focou-se a uma promessa de ser mãe, não é? Havia uma promessa de Deus que Deus abriria o ventre de Sara. E todas essas foram respostas de fé a algo que o Senhor havia falado. Então, ter fé é também acreditar no que Deus nos diz. Por isso, gente, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, vamos acreditar, na verdade? A Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi Jesus que falou o seguinte, não tenham medo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Há tantas promessas maravilhosas sobre as nossas vidas. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Ele está falando de promessas do Senhor para a vida dele. O próprio Deus vai dizer, eu é que sei o que eu tenho para a sua vida. Não é? Jesus Cristo pergunta, por que vocês estão preocupados? Jesus falou, olha, eu vou para o céu, vou preparar lugar, mas eu volto. Gente, isso, se a gente não tiver fé para acreditar de verdade nessas verdades, e isso, com o Espírito, eu pergunto para você, o que é capaz de mudar o seu caminho? Nada. Nada. Fé é algo contínuo, ou seja, algo que precisamos manter continuamente, de modo a não esmorecermos em meio às adversidades pelas quais viermos a passar. Firmar, resistir, ser fiel, ficar firme, assegurar-se, perseverar, confiar, acreditar, sinônimos aí, não é verdade, de fé. E, conforme nos é ensinado através das Escrituras, a fé é um dom, ou seja, a fé vem de Deus. Então, você não precisa ficar correndo atrás de fé, não, tá? Ela vem, é uma dádiva de Deus para você, e não de nós mesmos. Portanto, sendo um dom, tem por objetivo o fortalecimento da congregação. Não é só da sua vida, não, tá, queridão? Tá? Não é só da sua vida, não é só da minha vida, não, pastor Melquisedeque. A fé tem a ver com o coletivo, tá bem? Bem como a edificação do crente, tá? E nisso surge-nos então a seguinte pergunta: como se dá essa edificação? E a resposta é mediante
mediante o seu exercício constante, a fim de tornar a fé, emuná, algo real em nossa vida. Assim, entendemos que a confiança é um estado avançado da fé. Confiar é se entregar pela fé. Então, fé não é um passo no escuro, como eu já ouvi dizer. O que é fé? Não, fé é você dar um passo no escuro. Não é isso. Fé é você ter convicção clara das coisas. É você andar no sólido mesmo. Fé é você andar com segurança. Fé não é um risco. Não é vou arriscar. Não, fé é certeza, é convicção. Porque aquilo já é uma verdade no teu coração. A palavra entrou, ela foi misturada com aquela semente de fé que Deus colocou em você. E agora, embora não tenha como provar nada, ela é uma verdade inabalável no seu coração. Não tem como seguir a Deus se não for desse jeito, minha gente. Por isso que é impossível você agradar a Deus sem fé. É o que a Bíblia fala. É óbvio. É óbvio. E se você tem fé suficiente para agradar o coração de Deus, eu vou dizer para você, a vida não vai ser mole não, porque nós já estamos aprendendo que a vida não é fácil para ninguém. Mas você vai ter força, confiança, esperança, ousadia, determinação para continuar lutando. Por quê? Porque Ele está com você. E amanhã? Bom, amanhã eu não sei, mas se tiver amanhã, Ele estará comigo. Isso será suficiente. Tá? Olha a importância da fé. Crer é importante, mas precisamos alcançar o nível de confiar no Senhor. Então, a gente precisa confiar. Eu creio, tá? Sabe por que essa questão de confiança, gente, é interessante? Porque eu acho que é Tiago, né? Não sei, o Diego pode me ajudar aí. Diz o seguinte: crer até o diabo crê. Mas ele confia. Então, fé não é só crer. Fé é confiar. Fé é confiança. Fé é a gente se entregar. Fé é acreditar. É ter certeza. Fé é ser fiel. Fé é se manter honesto, leal. Fé é permanecer. É sentir-se seguro. É ser fiel. Isso é fé. É fé. Há vários, aqui de Salmo capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ou seja, tenha fé. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Né? Essa versão diz, e ele o fará. Mas tem uma versão que eu gosto, é ele tudo fará. Maravilhosa. Há vários tipos de fé. Toda pessoa, seja ela salva ou não, tem uma fé natural. Uma fé, claro, uma fé natural. Aqui mesmo, estou com a luz aqui, estou olhando para ela aqui, como você pode perceber. Eu tenho certeza que se eu puxar a tomada aqui, ela desliga. Isso é um tipo de fé. Eu compro uma passagem, agora não estou podendo comprar passagem, ninguém está podendo comprar, mas eu compro uma passagem, subo no avião, cara, não vejo nada, eu tenho certeza que aquele negócio vai me levar lá para aquele destino. Isso é um tipo de fé. Tá? Não é dessa fé que nós estamos falando hoje. A Bíblia fala a respeito de uma fé sobrenatural, não é? Aqui o Diego buscou aqui, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem de medo. Então não é só isso, é um pouco mais, tá bom? Uma fé que crê mais com o coração do que com aquilo que os nossos sentidos físicos nos dizem, não é? E a semana que vem a gente vai estudar sobre fé na cabeça e fé no coração. Vai ser bom demais. No livro Novos Limiares da Fé, Kenneth Hagin afirma o seguinte, e aí nós estamos concluindo a nossa aula de hoje. Muitas pessoas desejam obter algo para então crer que o receberam. Olha só, muitos querem ter para crer que receberam. Não é assim que funciona.
Precisamos primeiramente crer que recebemos algo e então receberemos. Podemos dizer que sabemos que a palavra de Deus é verdade e que vai encher o nosso coração de esperança e da dádiva que ele nos prometeu. Agora eu estava lendo isso aqui, lembrei do David Schuch, né? Paul Yong-Schuch, depois chamou-se David Schuch. Ele disse que ficou grávido de uma bicicleta, de uma escrivaninha e mais de uma cadeira, parece, não é? Ficou grávido. E o pessoal perguntou para ele, mas como assim ficou grávido? Não, eu já ganhei. E aí, essa história é tão linda, uma hora dessa, talvez você possa ler, agora não posso nem citar o livro, que eu só me lembro da situação agora, mas David Yong-Soo. E no coração dele, ele já tinha recebido do Senhor aquilo que ele precisava para levar adiante o seu ministério e a necessidade que ele tinha. E ele disse, eu estou grávido, já está aqui, já é meu, ninguém via, você está maluco, como é que você vai, uma bicicleta americana, uma escrivaninha, e eu não sei o que mais, não sei se era uma máquina, uma cadeira, eu sei que eram 3 coisas, mas como isso é impossível? Não, eu já tenho. E essa história é muito linda, que as pessoas foram na casa dele, abriram a sala dele e falaram, cadê? Volta aí, ó. Coisa de louco, como diz o outro. Mas não estou vendo nada. Não, está aí. O final da história é que o missionário americano foi embora e deu a ele aquilo que ele já havia sonhado. Então, eu sei que você tem a sua experiência de fé, e se não tem, peça ao Senhor que te dê fé para viver essas experiências, na verdade, de segurança, de confiança no Senhor. É tão gostoso, é tão maravilhoso você viver seguro. Isso é fé. Mas seguro em quê, pastor? Seguro, uai. Seguro. Não, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho dito isso para você constantemente. Queridão, querida, sua vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E eu sei que eu estou falando isso, você está ouvindo, está chegando no seu coração misturado com fé. E isso te fortalece, te anima e te coloca pronto para continuar vivendo, amando e servindo a Deus com toda a força. Bem, quero orar agora, tá bem? Agradecendo a Deus por esse tempo. E depois vamos abrir aí para... Não sei se temos alguma pergunta, Diego, alguma coisa, tá? Depois nós vamos abrir. Se alguém quiser fazer uma pergunta, faz um aceno, tá? Tem uma mãozinha aí embaixo, na barra embaixo, né? É isso, Diego? Na barra embaixo deve ter uma mãozinha aí. Se você quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, você pode fazer isso, tá? Nós vamos dar um tempinho e depois da nossa oração vamos responder se tiver alguma pergunta e então vamos orar e vamos continuar em casa seguros, com uma boa noite de descanso. Vamos orar então? Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Estou tão feliz de poder estar com os nossos irmãos aqui, estudando a sua palavra, Pai. Estudando sobre fé. Meu Deus, a gente começa a entender melhor, Pai. É um conjunto. O Senhor é um Deus do todo, não é? Da integralidade do nosso ser, da nossa alma. O Senhor envolve todas as coisas. E esse elemento, Pai querido, que é fundamental para a nossa salvação, e a partir da nossa salvação como cidadãos do reino, como cidadãos do céu, dos céus, viver uma vida que faça sentido, uma vida que realmente seja diferente, que exale um perfume diferente. Uma vida cujo comportamento, pensamentos, as ações, as atitudes são frutos de uma segurança inabalável de que o Senhor está conosco, de que o Senhor luta por nós, de que o Senhor é a nossa bandeira, de que o Senhor é a nossa segurança. Enfim, a fé nos faz viver e pisar em lugares bem mais altos, Pai querido, do que aqueles que nós conseguiríamos ascender com as nossas sensações, com os nossos conhecimentos, com os nossos sentimentos. Então, muito obrigado. Nós queremos viver de modo digno da vocação que fomos chamados. E que a fé do Senhor
nos faça representá-lo bem e que essa fé se manifeste em tempos bons e em tempos de dificuldades, porque nós só podemos agradá-lo, só podemos ter comunhão contigo, só podemos ouvir e receber do Senhor para a nossa vida se for misturado, se for permeado, se for catalisado pela fé que o Senhor mesmo coloca no coração de todos aqueles que declararam-no como Senhor e Salvador da sua vida. Que agora, Pai querido, nos momentos que se seguem, a tua boa mão possa permanecer presente sobre a vida e sobre a casa de cada um dos seus filhos. É a oração que faço e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Pode abrir abre aí, Diego. Alguém... Ixi, aí, muita voz para... Ela me... tá reclamando que eu fiquei... Agora sim. Pô, o Diego tá me mutando durante a lição toda, por isso que todo mundo ficou quietinho lá. Tá bom, queridos. Obrigado. Olha, Deus abençoe vocês, tá bem? Se ficar alguma dúvida, você pode mandar também no meu e-mail, no meu WhatsApp. Vamos, talvez seja melhor assim, que daí que acontece? A gente termina aqui, que vem, começo explicando as dúvidas que ficaram na semana anterior. Vamos convencionar assim, porque são mais de 50 pessoas aqui na mesma sala, talvez isso não fique tão produtivo a gente fazer as perguntas. Então, perguntas para mim durante a semana e na próxima aula eu responderei aos irmãos. Nossa próxima aula começa na terça-feira que vem, com as mesmas características, tá bem? Deus abençoe você, um beijo grande, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu coração. Até a semana que vem. Fiquem na paz, meus alunos queridos. Deus os abençoe. Amém. Vamos fazer o estudo da